o que elas utilizavam, se não era o que o restante do povo utilizava, automaticamente tinha que ser deixado de lado. Isso é coisa de mexicano, isso é coisa de preto. E isso foi usado lá nos Estados Unidos para associar, né, a maconha, né? Então, como é que começou tudo isso, né? Quem que foi que iniciou esse processo, né? Então, no começo do século XX, começou-se devagarinho, porque a proibição ela foi um processo sendo construído aos poucos. Da mesma maneira que a gente está construindo a legalização etapa por etapa, a proibição ela também começou etapa por etapa. E tudo isso estava ligado ao quê? Falando aqui do Ocidente, lá nos Estados Unidos, estava ligado ao preconceito racial. Nós vivemos uma época em que o povo preto ele recebeu a alforria, né, da escravidão primeiro lá, e tivemos também muita imigração do pessoal do México, e levou, né, a planta lá para os Estados Unidos. Então, logo, eram pessoas que já viviam à margem da sociedade. Ou seja, um povo preto que tinha saído da escravidão e vivia ali nos guetos, ali naquela situação de instabilidade, né, social, financeira e tudo mais. Tinha os imigrantes do México, que também chegavam lá numa situação financeira e social ruim, né? E, consequentemente, eram pessoas que, por viver à margem da sociedade, tudo o que elas faziam estavam totalmente ligados perante o restante da sociedade, à inferioridade. Então, o que elas utilizavam, se não era o que o restante do povo utilizava, automaticamente tinha que ser deixado de lado. Isso é coisa de mexicano, isso é coisa de preto. E isso foi usado lá nos Estados Unidos para associar, né, a maconha, né? Agora, falando mais ou menos quando começou a proibição de fato, né? Ela começou a partir dos anos 30. Intensificaram a proibição, né? E essa lei, né, ela foi promovida pelo Departamento de Narcóticos, né, dos Estados Unidos. E então, através de um processo de mídia, tanto de rádio como de televisão, foi se criado uma ideia de que essa droga era muito perigosa, mas sempre associado a essa classe de pessoas que vivia à margem da sociedade. Desculpa te interromper, bem nessa época, me corrija se eu estiver errado, foi quando o álcool voltou a ser comercializado normalmente nos Estados Unidos. Então foi meio que uma substituição do que agora o investimento no quesito de segurança ali ia passar a ser restringido, né? Eles estavam deixando a guerra contra o álcool um pouquinho de lado e investindo cada vez mais pesado nessa guerra contra as drogas, especificamente contra a maconha ali, por causa desse rolê dos mexicanos e tudo mais. E o que mostra que o governo não aprendeu nada, porque quando proibiu o álcool, o que mais teve foi, além do tráfico, né, teve o que a gente chama de manifestação. Se existe hoje a Marcha da Maconha, naquela época tinha manifestações para tirar essa proibição do álcool, né? E o governo, quando viu que não conseguiu segurar o povo, que não conseguiu segurar o consumo, liberou novamente o álcool. E, em vez de aprender a lição, olha, a gente não pode proibir isso aqui, porque vai acontecer o que aconteceu com o álcool. Ninguém aprendeu. Só que o álcool era consumido pela classe alta da sociedade. Detalhe importante. Era consumido pela classe alta da sociedade. E aí, o que aconteceu? Pô, não vamos proibir uma coisa que a gente consome, né? E aí, você tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, deixa aquele like que fortalece demais. Vamos continuar com esse tema tão bacana, mas antes, aquele recadinho dos nossos patrocinadores que ajudam a gente aqui a desenvolver esse projeto da Natural TV. Bora? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps, Grow Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microbes e as micorrizas, o seu cultivo biológico, Suruma Jardinagem para o teu cultivo orgânico. Proibir o negócio lá dos pretos e dos mexicanos, que a gente não fuma esse negócio, né? Então, eles é mais fácil. Vamos bater neles.
E foi isso que fizeram, né? Então, durante, né, os anos 20, como a gente falou mais cedo, a proibição ela não surgiu do dia para a noite, assim como a legalização também não vai vir do dia para a noite. Desde os anos 1900, aos pouquinhos, foi se ventilando isso. E na década de 20, né, 1920, existiu uma coisa chamada Convenção do Ópio, que aconteceu em Genebra, na Suíça. O ópio, né, ele que já era uma droga muito consumida, ele começou a ser combatido, né, tudo aquilo que envolvia a plantação de papoula, né, os opioides como um todo, e seus derivados, né, começou a ser feito convenções para, olha, a gente precisa controlar o ópio, controlar o consumo, controlar essa substância, né. Só que quando eles começaram a ir atrás de uma droga que causa overdose e mata, porque o ópio ele pode matar você por depressão respiratória, você vai pro nananeném, dorme e não acorda mais, porque o coração para e você acha que parou porque você pegou no sono. Realmente você pegou no sono, só não vai acordar mais. Vai acordar lá no sono eterno, lá, descanso em paz. Descanso é o nananeném eterno, né? É diferente do nananeném da cannabis, que você acorda no outro dia, ó. O ópio não. Neném, aí você transcende de verdade, né, Churu? Para outro espaço plano. Viagem astral sem passagem de volta, tá, pessoal? E aí, o que é que pegou? Quando eles começaram nos anos 20, né, a perseguir e criminalizar o ópio, aí pensaram, por que a gente não mata 2, 3, 4 coelhos ou mata logo a ninhada toda de uma tacada só? A gente já tá querendo proibir esse negócio, então vamos incluir essa planta nisso aqui. Então incluíram a planta da cannabis, da maconha, como sendo uma planta tão perigosa quanto outras substâncias como ópio. Olha, tudo uma coisa só. Isso tudo mata, isso tudo é perigoso. E aí fizeram isso, né, na década de 20, né, a lei de imposto da marihuana. Então, em 1937, né, começaram a fazer algumas coisas, como a gente estava mencionando, né, nesse passo a passo de proibição. Vamos começar a dificultar a planta. Vamos taxar o máximo possível tudo que for derivado de cânhamo, tudo que for derivado de maconha. Vamos colocar uma taxa tão grande, mas tão grande, que não vai mais compensar plantar, que não vai mais compensar comercializar de tanta taxa. É exatamente o que estão fazendo em alguns estados e municípios do Brasil hoje, colocando multa de 800, 2 mil reais para o usuário. Então, a gente observa que a inviabilidade financeira é um mecanismo de proibição. A gente estava falando aí mais cedo sobre o HC. O HC também é uma forma de dificultar o acesso. Quando você dificulta muito, fica difícil compensar aquilo. Então, em 1937, os Estados Unidos, ele foi lá e disse, olha, vamos taxar o máximo possível, de forma que o pessoal, os agricultores, não compensem mais plantar isso. Porque vai ter que pagar tanto imposto para o governo que ele vai estar trabalhando de graça. Ele vai pagar para trabalhar. Então, em 1937, um dos mecanismos da proibição foi isso, né? Porque a gente teve, né, a questão da influência das empresas e indústrias, né? O que aconteceu naquele tempo, Pedrão? A galera cultivava outras fibra sintética estava começando, tinha a galera do papel, tinha a galera do algodão, e a galera, peraí, nós temos a grana, vamos financiar a politicagem para eles fazerem as leis e tirar essa galera do cânhamo da jogada, tirar todo mundo. Então, graças ao lobby político que tem até hoje, né, Pedro, das grandes indústrias aí que patrocinam por debaixo do pano aí a politicagem, o resultado foi o quê? Eles conseguiram influenciar de forma que promoveram seus produtos e jogaram a concorrência para debaixo do tapete, porque ficou caro produzir o cânhamo e ficou mais barato produzir as outras fibras. Logo, o cânhamo acabou entrando em desuso porque não compensava cultivar por causa dos altos impostos, né? O que é que tem que fazer? A gente já teve a questão do desestímulo do cultivo, taxando a doidade, né? Tivemos a questão de ser uma substância consumida pelas populações lá embaixo, pelo povo preto, pelo povo mexicano nos Estados Unidos, pela mão de obra, né, americana.
que viviam nos guetos, viviam ali naquelas comunidades isoladas ali dos grandes centros. O que aconteceu? Vamos agora, a gente já taxou, a gente já dificultou o acesso, agora é hora da proibição, ou seja, prepararam o terreno, não chegaram de cara, pessoal, vamos proibir, vamos dificultar o acesso para em seguida vir com a proibição. E como é que se faz uma perseguição? Através de leis e punições, o famoso vigiar e punir. E se você tem uma substância que é utilizada pelas minorias, que é utilizada pelo pessoal pobre, que é utilizada pelo povo preto, e você criminaliza essa substância, quem é que vai para a cadeia? Quem consome, quem utiliza, o público-alvo, que era o povo preto, o povo imigrante. Então, começou-se então essa campanha de guerra às drogas, né? Toda essa campanha, ela foi feita por um senhor, né, que se chamava Harry Anslinger, né? Foi o camarada que foi escolhido para camarada, forma de falar, né? Tá vendo ele aí com o chifrão do capeta, né? Não, isso aí do diabo mesmo, né? Do diabo, que na verdade nem o diabo gosta desse cara. Ele tá aí, pessoal, mas eu sou defensor do capeta. O capeta não merece essa comparação aí, não. O que é que fizeram? Nem o capeta merece, é pior que o capeta. Esse cara, esse Harry Anslinger, ele foi que começou a coordenar isso. Ele fez isso de duas formas. Primeiro, participando de convenções, participando de congressos e seminários com informações falsas sobre a planta, comparando ela a uma droga que causava grandes danos, igual acontecia com o ópio, como a gente falou. Vamos pegar as drogas pesadas e vamos pegar e incluir a maconha ali no meio ali do bolo, joga lá no bolo e mistura, e diz que é tudo uma coisa só. Então, o responsável para isso com a maconha foi esse cara, esse Harry Anslinger. E ele teve o auxílio de outro cara, né? Ele teve o auxílio de outro cara, que foi um cineasta chamado Louis Gasnier. Esse Louis Gasnier, né? Ele começou a campanha de desinformação. E o governo americano foi muito sacana na hora de fazer isso, porque ele pegou, investiu muito dinheiro, contratou um dos melhores cineastas da época, que se vendeu pela grana para fazer a vontade do governo e daquela política. Então, o Louis Gasnier, junto com o Harry, juntos os dois, vamos fazer filmes. Então, começaram a fazer filmes, encenações teatrais, exibiam em escolas, exibiam em cinemas antes dos filmes principais naquela época. O pessoal ia muito para cinema acompanhar, né? E aí, antes dos filmes, jogava as propagandas lá do governo, no país inteiro, nas escolas, em programas de rádio, em campanhas publicitárias, né? Foi conhecido na época como Reefer Madness, né? Reefer Madness. Se você procurar aí no YouTube depois, propaganda, né, contra a cannabis dos Estados Unidos, você vai ver vários vídeos antigos aí no YouTube, dos anos 30, o que eles faziam era um absurdo. Pedrão, eles chamavam, entre aspas, especialistas que já eram contra a cannabis para fazer pesquisas científicas falsas, com informações falsas, de dizer que era um grande dano para isso, e ao mesmo tempo, com o auxílio dessas pessoas que automaticamente se vendiam, nada muito diferente do que a gente tem até hoje, né? Ditos psiquiatras aí falando que a maconha vai deixar a galera esquizofrênica. Isso aí não é de hoje, isso já vem de lá de trás. E aí, peraí, vamos começar a botar medo no povo. Aí faziam vídeos que nego fumava um baseado, puxava uma faca e saía atrás de outro. Ficava queca, vendia tudo em casa, ficava maluco. Pessoal, na verdade era uma campanha milionária de desinformação que eles falavam estar investindo em pesquisa, mas só divulgavam o que saía de ruim, aumentando 900 vezes ainda, né, Chu? Aumentava, né? Todo mundo era noiado na cabeça desse pessoal, todo mundo era noiado. Então, a criança, né? Lembrando que naquela época, pessoal, eu sei que todo mundo sabe disso, mas naquela época não tinha internet. Então, a mídia era controlada pelo governo, as emissoras de rádio e a TV também, quando começou nos anos 50, era tudo controlado pelo governo. Então, você era obrigado a consumir
aquilo que empurravam para você. Você não tinha opção de ver uma segunda opinião, de ver outra informação de especialista, não, era só aquilo ali. Então, foi se criando no inconsciente coletivo, e a gente sofre com isso até hoje, de que a maconha é tudo de ruim, que fritava neurônio, que deixava o pessoal esquizofrênico, que fazia você fazer coisas horríveis, perdia realmente a noção da realidade. E vamos lembrar, se você criminaliza algo que é consumido por determinada parcela da sociedade, que é o povo preto, você está criminalizando essa parcela da sociedade. E aí, como o álcool, o pessoal lá consumia normal e não era interessante proibir, porque a própria galera que proibiu a maconha, muitos deles utilizavam, né, o álcool. Então, ficaram fora e vamos criminalizar essa galera, porque se eles fumassem, consumissem, eles não iriam proibir. Eles proibiram porque eles não usavam. Eles proibiram porque não era o irmão dele, não era a filha dele, não era o pai dele que consumia. Era a galera da periferia, que era o povo preto. O povo preto foi discriminado a partir do momento em que seus hábitos, seus costumes, sua rotina foi colocado lá na lei, que daria cadeia, que daria tudo de ruim. E foi isso que aconteceu. Aí a gente fala, mas teve uma proibição, mas não foi direcionada ao povo preto. Peraí, se é uma coisa que o povo preto consome e aquilo está sendo criminalizado, por tabela você está punindo uma etnia específica, um grupo racial específico, e o outro que consome outras drogas está ali gozando da sua liberdade, outras drogas que matam, que o álcool mata, maconha não mata. Já quero te convidar para o nosso curso online Master Grower de Cultivo. O link está aqui na descrição e por ele você vai ter acesso vitalício a um curso completo e que está com constante atualização. Além da gente encontrar os alunos uma vez por mês para tirar dúvidas mais específicas. Você vai contar aí com toda a bancada e esse curso vai ser alimentado constantemente com novos professores, novas técnicas, novas dicas e novos métodos. Não perde essa chance e vem fazer parte dessa família do autocultivo. Pô, sensacional, né, galera? Pô, obrigado demais aí a toda a tropa Grower que vai alimentando o Discord com tanto conhecimento e troca de experiências. Se você não conhece ainda, vem fazer parte do Discord também. E se quiser aqui que a gente reaja aos teus manejos, aos teus espaços e às tuas experiências, vai postando por lá e a gente vai se vendo por aqui. Se não deixou o like e lesou, ó, essa é a hora, hein? Deixa teu like que legaliza e vamos junto rumo à regulamentação, descriminalização e legalização da cannabis no Brasil. Até já! Se você estiver aí até o final e se estiver se perguntando o que é esse tal de Discord, cara, é uma rede social muito simples. Ali você vai encontrar de tudo, é bem maneiro, dá pra bater papo com a galera. Se você quiser chegar lá, por exemplo, abrir ali tua câmera, abrir o teu áudio, trocar ideia com quem estiver por ali, mandar mensagem, e ali, ó, é muito conteúdo. Cola lá, vem com nós!